Nesse vídeo, nós vamos resolver uma questão de uma entrevista do Google para uma posição de engenheiro de software. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal Vesla Software, depois do reboot dele, né? Então, assim, você já acompanha esse canal há um tempo e está chegando agora nesse vídeo sem entender muito o formato, dá uma assistida no último vídeo que eu postei aqui, porque lá eu explico o que vai ser esse canal a partir de agora, né? Só para não deixar a galera sem entender nada, basicamente o que eu falo nesse último vídeo que eu postei aqui é que o conteúdo desse canal, a partir de agora, ele vai ser um conteúdo mais educativo e informativo. Então, os vídeos que eu vou postar aqui são vídeos mais técnicos para a galera da área de computação. Então, feito esse disclaimer para a galera que já acompanha o canal e não ficar sem entender nada, né? O vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão para uma vaga de engenharia de software do Google. E essa questão basicamente é um desafio de programação que envolve algoritmos e estrutura de dados. E esse tipo de questão, né, esse formato de vídeo resolvendo desafios e programação é um formato que há bastante tempo eu tenho vontade de trazer aqui no YouTube, porque esse tipo de questão basicamente é o tipo de questão que é cobrada nas entrevistas de emprego da maior parte das grandes empresas de tecnologia, como por exemplo o Google, Facebook, Amazon. Apesar de ter uma variação ali no processo seletivo, dependendo da companhia, no geral, esse processo seletivo se assemelha muito em todas essas grandes empresas. Para quem não está muito habituado, né, com como funciona o processo seletivo dessas empresas, basicamente eles têm duas etapas. A primeira é chamada de phone call, uma vez que você consegue uma entrevista, por exemplo, no Google, no Facebook, você recebe uma ligação do entrevistador e ele vai te dar um problema de algoritmo e estrutura de dados exatamente como o que a gente vai resolver nesse vídeo aqui. E essa etapa de phone call, você faz essa entrevista por telefone, você vai abrir um Google Documents ali, um documento de texto compartilhado, então você não vai usar uma IDE para resolver o código, nem um editor de código, você não vai ter autocomplete, você não vai ter as facilidades, né, dos editores de código, você vai ter basicamente um documento de texto compartilhado e vai conversando com o entrevistador no telefone e explicando o seu raciocínio, né? Você vai narrando ali o que você está pensando enquanto está escrevendo o código. E também é legal mencionar que o que eles vão avaliar, né, nessa etapa é a sua forma de pensar. Então, eles não estão preocupados com a linguagem de programação que você vai usar. Você tem bastante flexibilidade para escolher qualquer linguagem que você se sinta mais confortável. Então, você pode usar Python, pode usar C++, Java, JavaScript, enfim, você tem liberdade para escolher a linguagem de programação. O que o entrevistador vai avaliar é a sua forma de pensar e se você sabe estruturar e resolver algoritmos. Se caso você já veio pensando no código, para não te frustrar, eu já vou deixar avisado que esse vídeo aqui não tem código nenhum. O código ele está no próximo vídeo, tá? Então, assim, nesse vídeo eu vou me concentrar primeiro em explicar o problema, depois em apresentar a solução ótima, tá? Em termos de complexidade espacial e temporal. E antes de apresentar a solução ótima, eu vou apresentando soluções mais simples e vou refinando essas soluções mais simples até chegar na solução ótima. Em cada uma dessas soluções, eu vou fazendo uma análise da complexidade temporal e espacial. Então, esse vídeo aqui é um vídeo mais teórico, é um vídeo de explicações. E o próximo vídeo, sim, é o vídeo prático, é o vídeo que a gente põe a mão no código e implementa essa solução. Mas enquanto eu não apresento a minha solução, eu não apresento o meu código, eu convido vocês a implementarem as soluções e vocês mandarem um pull request no repositório do GitHub que está aí na descrição. Ou se você quiser, simplesmente manda a solução aí no comentário do vídeo mesmo. E pode ser em qualquer linguagem de programação que você preferir. Demorou? O importante é essa interação aqui da galera. Bom, então o problema que a gente vai resolver hoje é esse problema aqui. Eu sei que ele é de uma entrevista do Google, porque foi compartilhado aqui no LeetCode, né? Não é um vídeo patrocinado pelo LeetCode, é porque eu realmente uso o LeetCode bastante para praticar. Inclusive, fica a sugestão aí para quem está praticando, né? Para quem está estudando algoritmos e estrutura de dados. Essa plataforma aqui é excelente para esse propósito. A galera que aplica para essas vagas compartilha as questões, tem bastante problemas, né, nessa mesma linha que as empresas cobram. Então, assim, o LeetCode é muito bom, eu gosto bastante e recomendo aí para todo mundo. Então, o Anonymous User aqui, ele não se identificou, né? Ele aplicou aqui para uma posição L3 New Grad. Isso também é legal comentar. L3, para quem não está muito habituado com essa nomenclatura, basicamente essas empresas elas têm uma hierarquia de cargos. Quando você aplica para uma vaga, você vai aplicar geralmente
num nível mais baixo da hierarquia ali, o L3 é o nível mais baixo do Google, se eu não me engano o Google vai até o L10, né? Conforme você vai progredindo essa carreira, você vai evoluindo esse L, né? No caso do Google, e aí no caso do Facebook, se eu não me engano, eles não usam L para nomear essa hierarquia, mas acho que eles usam E, se eu não estou enganado, então lá é E3, E5 e assim por diante, né? Mas enfim, isso é só um detalhe, isso varia muito de acordo com a companhia, mas no geral é mais ou menos isso, tá? Enfim, ele recebeu aqui 2 questões, né? Ele compartilhou essas 2 questões. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver só a questão 2, que basicamente a questão fala o seguinte, né? Dado uma string S, a gente consegue separar S em 2 strings, S1 e S2. E aí ele pede para a gente retornar o número de formas que S consegue ser separada de uma forma que o número de caracteres únicos em S1 e S2 é o mesmo. Bom, então só para deixar um pouco mais clara a questão, né, ele vai te dar uma string e você consegue separar essa string, que ele chama de S, em S1 e S2. S1 basicamente vai ser a parte da esquerda da string S e S2 vai ser a parte da direita de S. Então a gente consegue recuperar a string original simplesmente concatenando S1 e S2. E o tamanho de S1 e S2 vai variando ao longo do algoritmo, né? Então a string S1 ela começa lá com um único caractere, depois ela tem 2 caracteres, 3, 4, até n-1 caracteres, e depois a string, quando a string S1 tem n-1 caracteres, a string S2 tem apenas 1 caractere, e assim por diante. E o que ele quer saber na questão é a quantidade de casos que S1, né, a string da esquerda, tem a mesma quantidade de caracteres únicos da string da direita S2. Então, só para deixar a questão ainda mais explícita, ele deu aqui alguns exemplos, né? Eu não vou ler todos os exemplos para não ficar muito cansativo aqui no vídeo, mas eu vou mostrar esse terceiro aqui que ele explicita bastante aqui a ideia, né? Então, olha só, no caso, ele deu essa string A, B, aqui como entrada, e o que a gente pode fazer, né, é tomar S1 aqui com apenas o caractere A e S2 com o restante aqui da string BA. Nesse caso, S1 tem apenas o caractere A como caractere único, né? E aqui a string S2 vai ter os caracteres B e A, né? Se a gente pegar os caracteres diferentes aqui, ele chama de caractere único, mas na verdade são os caracteres distintos, né? Então essa string S2 tem 2 caracteres únicos, né? Que no caso são B e A. A quantidade de caracteres únicos em S1 é apenas 1, que é o A, e a quantidade de caracteres únicos em S2 é 2, né? São 2, que são A e B. Né? Então, esse não é um caso válido, é um caso onde a quantidade de caracteres de S1 e S2 é diferente. Aí, beleza. No próximo caso, nós variamos aqui o S1, tomando AB como S1, string S1, string da esquerda, e ABA em S2, string da direita. E repara que esse é um caso válido, porque a string S1 tem 2 caracteres únicos, A e B, e aqui a string S2 da direita também tem 2 caracteres únicos, né? A e B. Então é um caso válido, e fazendo essa variação de S1 e S2 ao longo de todo o string, ele vai dar uma saída aqui de 2, né? Porque se a gente variar S1 de novo com ABA, aqui a gente tem A e B como caracteres únicos, na string S2 a gente tem A e B como caracteres únicos, e o último caso aqui, né, tomando S1 com AB, AB e S2 com A, vai ser um caso inválido, como no caso do primeiro, né, porque a string S1 tem 2 caracteres únicos, A e B, e a string S2 tem apenas o caractere A como único. Então a saída do algoritmo aqui, né, a resposta da questão é 2. E aqui nesse tópico tem toda uma discussão aqui da galera, e alguém reportou que essa questão aqui da entrevista do Google é exatamente igual a essa questão 1525 aqui da própria plataforma do LeetCode, que é essa questão aqui, number of good ways to split a string, né? Então, quando eu for resolver, quando eu for escrever o código, eu vou usar esse playground aqui do LeetCode para escrever o código e avaliar aqui a minha solução, né? Então, aqui é legal porque eu posso submeter a solução, eu posso rodar o código, ele já tem vários testes aqui que ele vai usar para avaliar a minha solução, né? Avaliar a corretude da minha solução. Então, quando eu for escrever o código, eu vou usar aqui o próprio playground do LeetCode.
Mas antes de escrever o código, antes de implementar a solução de fato, eu vou esboçar o meu raciocínio aqui, então eu vou fazer um desenho da solução mais simples que vem na minha cabeça. Solução mais simples que eu quero dizer é em termos de complexidade espacial e temporal, né? Eu não vou chegar já de cara com uma solução ótima. Isso, inclusive, é um comportamento legal de demonstrar durante as entrevistas, né? Ao invés da gente já chegar tentando implementar a solução ótima, é legal a gente primeiro pensar na forma mais simples de resolver o problema, né? Mostrar que a gente consegue resolver o problema de uma forma simples e tomar essa solução mais simples que a gente pensou num primeiro momento e ir refinando ela até chegar na solução ótima em termos de complexidade espacial e temporal. Então, basicamente é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento. Primeiro eu vou pensar na solução mais naive, que o pessoal chama, né? Na solução mais ingênua, e aí eu analiso essa primeira solução e tento refinar ela até chegar na solução ótima. Bom, então para resolver a questão, eu vou me basear naquele terceiro exemplo que ele deu lá para a string S, que era AB, ABA. Beleza? Então, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça para resolver essa questão é criar um ponteiro aqui que vai variando ao longo de toda a string, né? Na verdade, até o penúltimo caractere da string. E esse ponteiro vai ser o responsável por dividir a string S em S1, né? Que é a parte da esquerda da string. E tudo que está à direita, eu vou até mudar a cor aqui do ponteiro, tudo que está para a direita aqui desse ponteiro vai ser S2. E esse ponteiro varia até o penúltimo caractere, porque se eu variasse ele até o último caractere, né, se esse ponteiro tivesse aqui, né, eu não teria nada aqui à direita dele. O S2 aqui seria uma string vazia, certo? Legal, então eu vou ter esse ponteiro aqui que vai variando ao longo de toda a string. E esse cara vai dividir, então, a minha string S em S1 e S2. Uma vez que eu dividi a string S em S1 e S2, o que eu vou fazer? Eu preciso criar a lista de caracteres únicos de S1 e S2. Eu vou criar, então, essa lista de caracteres únicos, eu vou chamar de US1, que vai ser U de Unique S1, vai ser uma lista. E a mesma coisa aqui pro S2, né? Eu vou ter uma lista US2, que também vai começar vazia. E o que eu vou colocar nessa lista aqui, basicamente, vão ser os caracteres de S1 e os caracteres de S2, mas sem repetir esses caracteres. Então, eu vou criar um outro ponteiro aqui que vai iterar só em S1, e para cada iteração eu vou verificar se esse caractere aqui já existe na lista S1. Se ele ainda não existir, eu venho e adiciono esse cara aqui na minha lista. Então, no caso dessa primeira iteração aqui, eu venho e adiciono o A, porque o A não está aqui na minha lista, o S1. Depois eu vario esse ponteiro, vou para o próximo caractere, é o B. Aí eu venho aqui na minha lista, o S1, e percorro toda a lista procurando por B. Se eu não encontrar o B, eu venho e adiciono ele na lista. No caso, B não está nessa lista, adiciono B. Na próxima iteração eu vou ter um A, então eu vou procurar o A aqui na minha lista US1, então eu percorro toda a lista, primeira posição, já encontrei o A, então eu não vou adicionar o A novamente aqui na lista. E na última iteração eu tenho o B, vou percorrer toda a minha lista US1, na primeira posição aqui eu tenho A não é igual a B, tudo bem, vou para a próxima posição da minha lista, B é igual a B, já sei que o B está adicionado, então não vou adicionar o B novamente na lista, e acabou a minha string S1, agora eu vou para a minha string S2 aqui. No caso, o S2 tem apenas o caractere A, venho aqui na minha lista US2, procuro por A, minha lista US2 está vazia, né? Então eu posso adicionar o caractere A, e já era, né? Acabou, compus aqui as minhas duas listas, o S1 e o S2. Uma vez que eu compus essas duas listas, o que eu posso fazer? Comparar os tamanhos delas, né? Se os tamanhos dessas listas aqui forem iguais, então quer dizer que eu tenho um caso válido que eu posso contabilizar lá nas ocorrências, né, que a quantidade de caracteres de S1 é igual à quantidade de caracteres de S2. E para contabilizar essas ocorrências, eu posso criar simplesmente uma variável chamada result, começa valendo 0, e para cada caso que o tamanho, que o comprimento dessa lista, o S1, é igual ao comprimento de o S2, eu venho aqui e incremento esse result. Bom, como esse caso aqui de S1 valendo A, B não é um caso válido,
eu não vou incrementar aqui o meu result. Então, o meu result continua valendo 0, né? Basicamente, essa é a ideia aqui do algoritmo, né? E vale lembrar que esse exemplo que eu ilustrei aqui é para a quarta iteração aqui do meu algoritmo, né? Onde o ponteiro já está aqui no último caractere do string. A ideia é ir variando esse ponteiro, né, ao longo de todo o string. Então, para cada caractere, eu teria que montar aqui a lista, o S1 e o S2 e comparando os resultados. Por exemplo, se eu estivesse avaliando essa iteração aqui, que S1 seria ABA e S2 seria BA, o resultado aqui seria diferente, né? Porque nessa lista aqui eu teria o caractere A, B, e aqui o meu result daria 1. Tá, isso é suficiente para a gente resolver a questão, mas ela não é uma solução muito boa em termos de complexidade temporal, né? Bom, em termos de complexidade espacial, ela é uma solução de O de n, né? Ela vai ser proporcional ao tamanho da entrada, porque eu estou alocando aqui essas listas, né? Eu preciso alocar essas listas, o S1 e o S2, para armazenar aqui os caracteres distintos. No pior caso, essas listas aqui, né? Se eu somar os caracteres dessas listas, imagina, ó, que a entrada, essa string S, não tenha repetição. Imagina que a gente esteja avaliando um caso desse, né, onde a string S é, por exemplo, A, B, C, D, E. A soma dos comprimentos dessas duas listas, o S1 e o S2, vai ser igual à quantidade de caracteres da string de entrada. Se a string de entrada tiver N caracteres, então a gente precisa alocar mais N posições de memória. Essa é a explicação aqui desse O de N para a complexidade espacial dessa solução. Agora, em termos de complexidade temporal, né? Bom, a complexidade temporal dessa solução aqui vai ser O de N ao cubo, né? Ou seja, uma solução péssima em termos de complexidade temporal. Vamos entender por que isso daqui é O de N cubo. Bom, primeiro eu tenho que iterar em cima de todos os caracteres da string e para cada uma dessas iterações eu vou dividir string em S1 e S2. E para cada uma dessas strings S1 e S2 eu vou iterar de novo em cima delas para gerar a lista aqui, o S1 e o S2, né? Que é a lista de caracteres únicos aqui de S1 e S2. E para compor S1 e S2 eu preciso fazer comparações, né, dos caracteres que eu estou iterando aqui em cima de S1 com os caracteres que já estão nessas listas. Então, basicamente, a complexidade, eu não vou entrar muito em detalhe da análise da complexidade temporal, mas, basicamente, né, a parte custosa aqui dessa solução é a composição dessas listas, o S1 e o S2, porque eu tenho que iterar aqui ao longo de todo o string S1 e S2, né? E para cada uma dessas iterações eu preciso ficar comparando os caracteres. Então, como que eu posso melhorar essa minha solução, né? Ao invés de usar uma lista aqui, que eu preciso ficar comparando os caracteres, eu vou basicamente contabilizar a ocorrência de cada caractere. E para contabilizar a ocorrência dos caracteres, então eu vou usar uma hash table. Então vamos lá, nessa minha segunda solução eu vou continuar tendo esse ponteiro aqui que vai iterar ao longo de todo o string, vai dividir ela em S1 e S2, só que a diferença é que ao invés de compor lá a lista US1 e o S2, que seria a lista de caracteres únicos de S1 e S2, agora eu vou ter uma outra estrutura de dados aqui que eu vou chamar de CS1, né, de count S1, que eu vou contabilizar os caracteres de S1 e eu vou contabilizar as ocorrências dos caracteres de S2. E como eu disse, para isso eu vou usar uma hash table. Bom, então eu vou iterar ao longo de todos os caracteres aqui de S1 e para cada um desses caracteres eu vou consultar aqui a minha hash table se esse caractere que eu estou iterando já está incluído na hash. Se ele não tiver, eu vou adicionar ele com o valor padrão 1, né? E vou iterar ao longo de toda a string. O próximo caractere nesse caso seria B, então B eu faço a consulta aqui na minha hash. E a complexidade temporal dessa consulta é O de 1, então eu não preciso percorrer todas as chaves da minha hash, então isso daqui é bem menos custoso do que fazer as comparações com os caracteres como na outra solução, né? Então aqui o B está na minha hash, ele vai falar que não, então eu venho aqui e incluo o B com valor padrão 1, beleza, e na próxima iteração aqui eu vou ter o A, eu faço a consulta aqui, A está na minha hash table,
sim, né, tá aqui nessa posição. E se essa chave já tiver incluída aqui na minha hash table, eu simplesmente incremento o valor dela. Então aqui eu estou contabilizando as ocorrências dos caracteres. E eu vou fazer a mesma coisa agora pro CS2, né? Eu vou percorrer aqui a minha string S2, vou encontrar primeiro B com valor 1 e depois vou encontrar A com valor 1 também. E legal, né? Uma vez então que eu compus, que eu montei aqui essas hash tables CS1 e CS2 que contabilizam a ocorrência de caracteres, o que eu posso fazer? Simplesmente extrair aqui uma lista com as chaves que essas hashes têm. Então, para isso, eu posso chamar uma função, por exemplo, keys de CS1. Isso daqui vai me retornar a lista de chaves de CS1. E a mesma coisa aqui, keys de CS2. Vai me retornar a lista aqui de chaves de CS2. E essa função que extrai as chaves de uma hash table, dependendo da linguagem de programação, tem um custo variado. No caso do Python 3, né, o custo para extrair as chaves de uma hash é O de 1. No caso da versão 2 do Python, é O de N. Mas assim, em termos da ordem de grandeza, de complexidade, no pior caso, né, no caso do Python 3, é O de N. Então, assim, de qualquer forma, a gente já consegue reduzir um nível ali da nossa complexidade temporal. Antes a gente tinha que ficar fazendo comparações, né? Então era O de N cubo, por causa das comparações que a gente tinha que fazer. E no caso dessa segunda solução, simplesmente usando uma hash table no lugar da lista lá, que a gente precisava ficar fazendo comparação de cada caractere com todo mundo da lista de caracteres únicos, a gente já decresce aqui a ordem de grandeza da complexidade temporal para O de N ao quadrado. Bom, a gente melhorou a solução, mas ainda não é a solução ótima, né? Como que a gente consegue melhorar isso ainda mais? Será que a gente consegue resolver isso em tempo linear? E a resposta é sim, né? Senão o vídeo ainda não tinha mais todo esse tempo que ele tem. Então vamos lá, ó. Bom, na minha solução anterior, o que eu fazia era ir iterando na string de entrada, dividia essa string em S1 e S2, e para cada iteração eu vinha e montava aqui a hash CS1 e CS2 com base, né, nas strings S1 e S2. E a parte mais custosa da solução anterior, então, era montar aqui essas hash tables, porque para cada S1 e S2 que eu gerava, eu precisava percorrer todos os caracteres de S1 e S2 para montar aqui a hash. Então, o custo de montagem, né, o custo da composição aqui dessas hashes era O de N, eu estava percorrendo N-1 caracteres aqui, então por isso que a ordem da solução era O de N ao quadrado. Mas será que eu preciso montar aqui essas hashes em toda iteração, né? Será que existe um padrão na atualização dos valores de CS1 e CS2? Porque se existir, eu poderia calcular essas hashes uma única vez e depois, ao longo das iterações do meu algoritmo, aproveitar esse padrão para só atualizar os valores dessas hashes. E a complexidade temporal para só atualizar os valores de uma hash table é O de 1. E para gerar as hashes é O de N, né? Então, ao invés de eu ter N-1 iterações, cada uma com custo O de N, né, para gerar as hashes CS1 e CS2, eu teria N-1 iterações com custo O de 1 só para atualizar os valores de CS1 e CS2. Para a gente fazer isso, vamos entender o que acontece em cada iteração que eu faço aqui em S, né? Basicamente, ó, quando eu estou aqui na primeira iteração, CS1 aqui vai ter só o caractere A, né, com valor 1, e CS2, né, nessa primeira iteração aqui, vai ter os caracteres B com valor 2 e A com valor 2. Na próxima iteração, então, que eu estaria movendo essa barra, eu estaria criando um outro S1 e S2, a hash de CS1 aqui seria A com valor 1 e B com valor 1. E CS2 vai ser a seguinte, A com valor 2, e olha só o que vai acontecer com B agora, ele vai ser 1, certo? E repara o que aconteceu de CS2 dessa primeira iteração aqui para a segunda, basicamente a única coisa que mudou foi o valor do B, né? Que a gente decrementou o B. Então quando eu ando com o meu ponteiro aqui ao longo da string, basicamente o que eu estou fazendo é, eu estou pegando o primeiro caractere de S2 e estou colocando ele lá na última posição de S1. Ou seja, fazer isso, basicamente, né, quando eu movo o ponteiro daqui para cá, ó, basicamente é a mesma coisa de eu vir aqui na hash table, que eu contabilizei a quantidade de ocorrências lá de S2, e eu decremento
o caractere que eu estou apontando. Então, por exemplo, ó, quando eu movi o ponteiro aqui da primeira para a segunda iteração, é como se o ponteiro estivesse aqui apontando para o B, né? Eu estou adicionando o B em S1, então eu vou lá na hash table anterior de CS2 e decremento aqui 1 no valor de B. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Então, quando eu for para a próxima iteração, eu consigo simplesmente, olhando aqui para os valores das hashes CS1 e CS2 da segunda iteração, prever os valores aqui que vão aparecer na hash. Então, por exemplo, ó, o CS2 aqui da terceira iteração vai ser basicamente o decremento aqui do valor de A, né? Porque, bom, eu estava aqui, vim para cá, então eu estou no caractere A, então vai ser A igual a 1, B igual a 1, e CS1, como agora eu estou no valor A, eu venho aqui no A e incremento esse valor de A. Então vai ser A igual a 2 e o B continua igual. Certo? Acho que deu para pegar a ideia, né? A ideia é decrementar o caractere que eu estou olhando agora em CS2 e incremento esse mesmo caractere lá em CS1. Bom, então encontramos um padrão na atualização de CS2 e CS1. À medida que o nosso S2 varia, né? À medida que a gente vai percorrendo aqui a nossa string, nosso S2 vai variando, o S2 sempre vai diminuindo à medida que o nosso ponteiro vai variando aqui na nossa string e, consequentemente, tudo que está lá na nossa hash CS2, né, tanto os valores que estão lá em CS2, a gente sempre vai decrementando esses valores e também a quantidade de chaves de CS2 também vai diminuindo, porque pode acontecer da gente chegar num ponto aqui da nossa string de entrada, né, por exemplo, daqui para cá, ó, se S2 era BA e na próxima iteração S2 passa a ser só A, quer dizer, a gente tem que retirar aqui, remover a chave referente ao caractere B. Então, ao mesmo tempo que S2 vai diminuindo não só os valores, mas também a quantidade de chaves, S1 vai sempre aumentando, né? Ou a gente adiciona chaves em S1, ou então a gente incrementa os valores das chaves que já estão lá em S1. Então, como que a gente vai determinar esses valores com base nesse padrão que a gente identificou? Vamos pensar que antes da gente começar a iterar de fato nos caracteres, eu vou inicializar os valores de CS1 e CS2. Porque lembra, cada iteração aqui, o que eu vou fazer, eu vou atualizar os valores dessas hashes com base nos valores da iteração anterior. Então, antes de eu ter uma iteração de fato aqui na minha string, eu gostaria de ter os valores inicializados dessas hashes. Então, eu vou ter aqui uma iteração 0 aqui. Imagina que fosse a 0ª iteração aqui da nossa solução. E nessa iteração, o que eu vou fazer? Vou inicializar CS1 e CS2. E o que vai ser CS1 e CS2 nessa iteração 0 aqui? CS1, como ele sempre vai aumentar ao longo do nosso algoritmo, né, ao longo da nossa execução aqui, eu vou simplesmente inicializar CS1 como uma hash table vazia. E CS2, né, como a gente sempre vai diminuindo S2 aqui ao longo da nossa string, eu vou inicializar ele com a contabilização de todos os caracteres da minha string de entrada. Então, ó, é como se eu estivesse inicializando o meu S2 igual aqui a minha string de entrada, né? Então, o meu S2 seria isso e o meu S1 seria uma string vazia aqui. Essa é a ideia. Então, eu venho aqui no meu CS2, inicializo ele com A valendo 3 e B valendo 2. E o custo para eu inicializar o meu CS2 aqui nessa 0ª iteração seria O de N, porque para eu inicializar eu teria que percorrer todos os N caracteres da minha string de entrada. Então o custo dessa operação aqui é O de N. E repara que eu não estou parando, né, nessa iteração 0, eu não estou parando aqui no penúltimo caractere. Eu estou indo até o final mesmo da string para eu contar todos os caracteres aqui em S. Uma vez que eu inicializei, então, a minha CS1 e CS2, eu posso começar, de fato, percorrer os caracteres aqui da minha string de entrada S, né? E agora sim, eu vou iterar em S da mesma forma que eu estava iterando nas soluções anteriores. Eu vou olhando para cada caractere, vou até o penúltimo caractere e o objetivo disso vai ser dividir a minha string de entrada em S1 e S2.
Então, olha só, na primeira iteração, diferente da solução anterior, eu não preciso mais percorrer todos os caracteres que estão em S1 para eu atualizar os valores aqui da minha CS1, né? Eu encontrei agora um padrão que eu consigo, só olhando aqui para os valores que estão em CS1 e CS2, determinar o que vai acontecer com os novos valores de CS1 e CS2. Essas hashes aqui, elas já estão criadas, né? São variáveis que eu já criei, e agora eu vou simplesmente atualizar os valores delas com base no valor aqui do meu ponteiro. Se eu estou na primeira iteração, o ponteiro estaria aqui no A, então o meu CS1 da primeira iteração seria basicamente computado da seguinte forma. Eu venho aqui no valor de CS2, que eu já tenho computado, né? Eu já inicializei CS2, vou fazer uma consulta para a chave A, o custo dessa consulta é O de 1, e eu encontro A aqui com valor 3. Uma vez que eu encontro A com valor 3, eu vou consultar a minha CS1 atual, né, procurando por A. O custo dessa consulta também é O de 1 e eu não vou encontrar o A na minha CS1. Então eu vou criar uma nova chave em CS1. Lembra, CS1 sempre vai crescer. Eu vou criar A com valor padrão 1 em CS1. E CS2 eu atualizo ele, né, eu vou decrementar o caractere atual aqui do meu ponteiro em 1. Então ele era 3, ele vai passar a valer 2 aqui no A. E os outros caracteres continuam iguais, né? Os valores das outras chaves continuam iguais. Então eu vou ter B aqui com valor 2. E beleza, né? Agora é só eu ir fazendo isso para todos os caracteres até o penúltimo e já era. Cada uma dessas operações aqui tem custo O de 1, só que ainda falta uma coisa. Lembra que o problema pede é para a gente verificar as ocorrências, que a quantidade de caracteres únicos em cada string S1 e S2 é o mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Extrair as chaves de CS1. Nesse caso, ele vai me devolver uma lista aqui com o valor A, e a mesma coisa para CS2, né? Eu vou extrair aqui as chaves de CS2, ele vai ser a lista aqui com os valores A e B. Da mesma forma que a gente estava fazendo na solução anterior. E uma vez que eu tenho essas listas aqui, eu vou comparar os comprimentos delas. E essa operação len aqui, ela tem custo O de n, né? Porque para a gente calcular o comprimento de uma lista, a gente tem que percorrer toda essa lista. Imagina que as chaves dessas listas aqui, dessas nossas hashes CS1 e CS2 fossem todas distintas. Imagina que a nossa string de entrada aqui tivesse todos os caracteres distintos. Então, no pior caso, essas listas aqui teriam todos os caracteres distintos. Ou seja, mesmo otimizando essa etapa aqui do algoritmo, né, que é atualizar aqui os valores que estão lá nas nossas hashes CS1 e CS2, a gente vai ter ainda esse gargalo aqui, que é o cálculo do comprimento das listas das chaves dessas hash tables. No caso da solução anterior, a gente também estava fazendo o cálculo do len, né, o cálculo do comprimento aqui dessas listas de chaves das nossas hashes em cada iteração. Só que isso não era problemático, porque o custo de atualizar CS1 e CS2 na solução anterior também era O de n, ou seja, a ordem de grandeza de atualizar essas listas e de calcular o len era a mesma, né? As duas tinham um custo O de n. Ou seja, agora que a gente otimizou essa etapa, a gente está atualizando aqui as nossas hashes em O de 1, a gente adicionou esse gargalo aqui. Mas será que a gente precisa ficar calculando o comprimento dessas listas de chaves em todas as iterações? E vou além, será que a gente precisa extrair essas listas de chaves em todas as iterações? E como todas as outras perguntas que eu fiz aqui ao longo do vídeo, a resposta é não, né? A gente não precisa fazer isso. Então imagina que eu faço o seguinte, ó, no momento que eu inicializo aqui a minha CS1 e CS2 aqui na iteração 0, eu já venha e extraia as chaves aqui de CS2 e extraia aqui as chaves de CS1, né? Bom, CS1 está começando como uma hash vazia, então não vai ter chave nenhuma, e eu sei que o comprimento aqui vai ser 0, né, de CS1. Então eu vou criar uma variável aqui chamada L1 para ser o comprimento da lista de chaves de CS1, ou seja, L1 vai começar valendo 0, e da mesma forma eu vou criar aqui uma variável L2 para ser o comprimento aqui da lista de chaves de CS2. Então, nesse momento, depois que eu percorri toda a string, calculei aqui o meu CS2, eu já extraio aqui as chaves de CS2, então eu vou mover essa operação aqui para cima,
mas eu estou interessado no comprimento dessa lista de chaves, então eu vou explicitar isso, né, escrevendo aqui o len de keys de CS2, e é isso que o meu L2 aqui vai armazenar. Então, em cada iteração, né, o que eu vou fazer é atualizar aqui os valores de L1 e L2. E quando que eu atualizo os valores de L1 e L2? Ou quando eu tiver que adicionar uma nova chave em CS1, que nesse caso eu vou incrementar o meu L1, ou então quando eu tiver que remover uma chave de CS2, que nesse caso eu vou decrementar o meu L2. A primeira iteração aqui é um exemplo de caso que eu adiciono uma nova chave aqui no CS1. Para eu determinar CS1 e CS2 de cada iteração, lembra, eu sempre olho para o valor de CS1 e CS2 da iteração anterior. Como na primeira iteração meu ponteiro está aqui no caractere A, eu vou fazer uma consulta para a chave A aqui no CS1 da iteração 0. E eu não vou encontrar A no CS1 aqui da iteração 0, então o que eu faço? Eu adiciono A aqui em CS1 na primeira iteração. E uma vez que eu adicionei uma nova chave aqui nessa hash, eu preciso atualizar o valor de L1, porque agora o meu CS1 vai ter uma nova chave, então eu incremento, né, eu somo 1 no valor anterior de L1. E essa atualização aqui, né, de L1 e também de L2, que a gente já vai ver um exemplo que a gente atualiza o L2, é a parte principal dessa solução, né? O custo dessa operação aqui de atualizar L1 é O de 1, porque é simplesmente a atualização de uma variável. A gente elimina a necessidade de ter que ficar extraindo aqui as chaves e ficar computando o comprimento da lista de chaves das hashes em todas as iterações, né? Agora a gente faz isso uma única vez antes de começar a iterar ao longo de toda a nossa string, e aí basicamente as nossas iterações passam a ter custo O de 1 para atualizar aqui o nosso L, e O de 1, né, para atualizar aqui o nosso CS2, e O de 1 aqui para atualizar o CS1, né, mais as consultas que a gente faz. Então, assim, por mais que, sei lá, seja O de 3 ou O de 4 aqui, no final das contas vai ser O de 1, que a ordem de grandeza da complexidade temporal não vai ser proporcional ao tamanho da entrada, vai ser simplesmente proporcional a uma constante. Bom, então vamos ver um exemplo agora onde a gente vai remover uma chave lá de CS2, né? Ou seja, a gente vai decrementar o nosso L2. Vamos ver aqui, ó, o nosso CS2 na terceira iteração. Então o nosso ponteiro vai estar aqui no A, né? Então aqui eu vou escrever 3 pontinhos aqui para parecer que tem a segunda iteração aqui no meio. Então eu só vou escrever aqui o meu CS2 da terceira iteração. Nesse caso, meu S2 vai ser BA. Isso significa que eu tenho B com valor 1 e A com valor 1 em CS2 aqui na terceira iteração. Então, na quarta iteração, o que eu vou fazer? Eu vou mover agora o meu ponteiro para o caractere B na quarta iteração, e agora o meu S2 vai ser só A. Então, eu vou decrementar 1 de B aqui em CS2 da quarta iteração, portanto, B vai ser 0 e A continua valendo 1. E reparou o que aconteceu aqui com o valor da chave B? Quando eu removo ele aqui da minha string S2, esse valor foi para 0, né? Isso significa que a quantidade de ocorrências de B aqui na minha string S2 é 0. Consequentemente, essa chave nem precisaria estar aqui na minha hash CS2 e, portanto, eu poderia remover essa chave aqui de CS2, e se eu removo uma chave de CS2, é a mesma coisa de eu fazer L2 menos menos, né? Ou seja, a quantidade de chaves aqui da minha hash table CS2 seria decrementada em 1, né? E uma vez que a gente tem os valores de L2 e L1, que na verdade é a contabilização, né, da quantidade de caracteres únicos em S2 e S1, basta a gente comparar, né, em toda iteração a gente faz uma comparação. Se L1 é igual a L2, então a gente incrementa o nosso result, né? A gente contabiliza. Isso daqui seria um caso válido, então a gente contabiliza isso incrementando o valor do result. E quando a gente iterar por toda string, então a gente teria a resposta do nosso problema. Então, com isso, a gente chega aqui na solução ótima em termos de complexidade temporal, né? Estamos resolvendo o problema em O de n, ou seja, em tempo linear, e complexidade espacial também estamos resolvendo em O de n,
para o problema da entrevista do Google para a posição de engenheiro de software. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, que você tenha aprendido alguma coisa aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo sim, a gente vai para a parte prática, vamos escrever o código e implementar essa solução que eu apresentei aqui. Mas enquanto isso, eu convido vocês a implementarem essa solução que eu mostrei, ou se caso você pensou em alguma outra forma de resolver, fica à vontade aí para implementar e manda aí no repositório que eu estou deixando aí na descrição, ou se caso você preferir, manda aí nos comentários mesmo, que eu vou olhar de todo mundo, pode ser em qualquer linguagem de programação que você se sentir mais confortável, demorou? Também eu peço, se possível, deixa um feedback aí nos comentários sobre o que você achou desse formato de vídeo, resolvendo desafios de programação que nem esse. O que especificamente você curtiu e o que você não curtiu tanto para eu poder melhorar nos próximos vídeos, fechou? Então por esse vídeo é isso, vou ficando por aqui, falou, valeu e até o próximo vídeo.